Eu sei que você está aprendendo português tem algum tempo e que provavelmente você consegue compreender o que eu estou dizendo aqui. Afinal, eu estou falando de uma maneira bem articulada, não lenta, do tipo, nossa, eu venho de outro planeta. Não, mas estou falando de uma maneira que você pode compreender. Aí você pode provavelmente assistir alguns programas básicos de televisão e entender o que eu estou dizendo. Mas não adianta entender apenas o que eu digo, ou seja, entender o que eu digo não resolve. Você também precisa entender as expressões que a gente utiliza. Por isso, eu resolvi trazer essa expressão, ou melhor, essa sequência de vídeos que a gente começa hoje, falando sobre expressões idiomáticas do português brasileiro, mas em contexto. Assim, você vai ter algo em que ancorar os seus conhecimentos. E quanto mais conexões, quanto mais ligações você puder fazer com o vocabulário, melhor vai ficar para você. Então, a gente começa hoje, mas só para te lembrar, meu nome é Eli Akin, ou Eli. Eu sou professor de português para estrangeiros, e se você vier para o Brasil, é melhor falar português. E se tiver amigos brasileiros, é melhor falar português. E em toda situação é muito bom falar português. Se quiser falar português, dê uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, porque lá eu tenho mais informações de como você pode ter aulas comigo ainda essa semana. Mas agora vamos lá, porque hoje é tudo sobre doce. Porque doce, 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 a vida é um doce como o pão de mel. Isso, na verdade, é a letra de uma música, eu vou deixar a referência em algum lugar aqui, mas as expressões de hoje todas têm a ver com doces. Então, porque depois eu conto a história. Mas eu vou começar com essas 4 expressões e vou contar uma história. E aí você vai conectar os dois, né? E vai ver como as expressões fazem sentido. E vamos primeiro às expressões. Preste atenção, hein? A primeira delas é: não dá para chupar cana e assobiar. Não dá para chupar cana e assobiar. Ou assoviar. As duas pronúncias existem. A segunda expressão é ser um doce de pessoa. Ser um doce de pessoa. A terceira expressão é ser mamão com açúcar. Ser mamão com açúcar. E a quarta expressão é quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. E agora eu vou te contar a história e depois a gente vai explorar o vocabulário um por um. Então a história é a seguinte: tinha um cara que se chamava Maicon. E o Maicon, ele se acha. Ele pensa que ele é a pessoa mais importante, ele é a pessoa mais eficiente, mais rápida, mais produtiva. Ele é tudo de bom. Pelo menos é a opinião que ele tem. Mas um dia ele se acordou tarde para ir para o trabalho, né? E quem nunca, né? Às vezes a gente tem que trabalhar às 7 e se acorda às 6h50 e, nossa, você sai correndo. Inclusive eu me acordei hoje muito cedo, mas não vem ao caso. Daí, ele se levantou na pressa e derrubou tudo no chão, se vestiu muito rápido, entrou no carro e telefonou para o chefe. Coisa que você nunca deve fazer, dirigir e falar ao telefone ao mesmo tempo. Se você fizer isso, é um problema muito sério. Mas vamos lá. O Maicon estava no telefone, falando com o chefe dele, e pedia desculpas, e vai se atrasar e tal, e de repente o carro dele, bum, bate com tudo num poste. O poste cai, Maicon fica muito ferido, mas por muita, muita sorte, o Maicon não morre. Ele não morreu e, depois do acidente, quando ele se recuperou, ele finalmente percebeu que não dá para chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Depois de se acidentar, né, ele finalmente aprendeu a lição. E o Maicon mudou. Ele ficou muito diferente. Antes, ele se achava. Ele era muito... tinha essa sensação de que ele era muito importante.
Mas depois que ele percebeu que uma batida de carro pode ser fatal, ele pensou: talvez eu não seja tão importante assim. Ele ficou com uma opinião positiva de si mesmo. E aí ele começou a tratar as outras pessoas com respeito, com a paciência, ele começou a ser mais humilde e se tornou um doce de pessoa. Porque um doce de pessoa é uma pessoa perto de quem você sempre quer estar. E agora sim, o Michael era uma nova pessoa. E ele mudou tanto, que os chefes dele perceberam isso. Disseram: olha, ele mudou, agora é uma pessoa diferente. Vamos dar uma chance a ele. E eles resolveram promover o Michael, mas não sem fazer uma prova, porque qual é? Você vai ser promovido só porque você é simpático? Não, você vai fazer uma prova. Depois de você fazer essa prova, você vai ah, entrar, né, na nova profissão ou no novo cargo, e aí finalmente você talvez consiga manter essa posição. E a prova era técnica. O Michael era muito bom. Ele era arrogante, sim, mas ele era muito bom. Então a prova ia ser muito fácil. Melhor dizendo, a prova ia ser mamão com açúcar. E a prova foi realmente muito fácil, foi muito boa. Ela foi mamão com açúcar para o Michael, ele foi aprovado, ele passou na prova e começou a trabalhar em um novo cargo. Mas nessa nova posição, ele ganhava o dobro de dinheiro e tinha metade do trabalho anterior, né? Os chefes têm a vida muito fácil. Daí, o Michael agora percebeu que ele tinha muito tempo, ele tinha muito dinheiro e não tinha o que fazer. Aqui no Brasil nós dizemos que a mente vazia é a oficina do diabo. E o Michael estava com a mente vazia. Então o que aconteceu? Ele começou a beber demais, ele começou a apostar em jogos de azar, como pôquer, caça-níqueis e outras coisas, e logo depois de alguns meses ele estava no fundo do buraco, perdeu o emprego e procurou ajuda psicológica. Porque o Michael, ele pode ser tudo, mas ele não é, estúpido. Ele procurou ajuda e, quando ele encontrou a ajuda, ele finalmente percebeu que antes ele não tinha nada. E, de repente, ele passou a ter tudo. E é como dizem aqui no Brasil: quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Ou seja, quem nunca teve algo, quando passa a ter, exagera. E essa foi a história do Michael. Agora vamos revisar aqui as expressões que nós tivemos, né, que a gente aprendeu hoje. Foram 4, como eu disse. Não dá para chupar cana e assoviar, ser um doce de pessoa, ser mamão com açúcar e quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Vamos de uma por uma. A primeira delas foi: não dá para chupar cana e assoviar. E a cana que a gente está falando aqui é a cana de açúcar, aquela que você moe, né, para fazer o caldo da cana, muito gostoso, inclusive. Com pastel fica uma beleza. Mas vamos mudar de assunto, porque quando você chupa, você faz esse movimento de sucção. E quando você assovia, você solta ar pelos lábios de modo a fazer um som. Então não dá para você chupar e assoviar ao mesmo tempo. E então significa não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso vai contra aquelas pessoas que são multitarefa, né, que dizem que podem fazer tudo ao mesmo tempo. Isso aqui não concorda com elas, não. A próxima expressão é ser um doce de pessoa. E essa é bem fácil. Quando alguém é um doce de pessoa, significa que alguém é muito legal, muito simpático, muito fácil, de um trato social muito fácil, né? Dizem que eu sou um doce de pessoa, mas não se eu estiver sem o meu café. Sem o meu café, eu sou um demônio. Então, me dê meu café e eu sou um doce de pessoa. A outra expressão que nós tivemos aqui foi ser mamão com açúcar. E quando algo é mamão com açúcar, isso significa que é muito fácil, é muito simples, não vai ser nenhum desafio. E aprender português, aprender o subjuntivo, como você bem sabe, é mamão com açúcar. E a última expressão é: quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. E aqui o verbo principal é se lambuzar ou lambuzar-se.
E quando eu digo eu me lambuzo, por exemplo, eu pego aqui, digamos que isso seja não água, mas um doce, talvez um sorvete. Aí eu pego um pouquinho e sujo tudo, eu me lambuzo todo. Isso acontece mais com criança, né? Se você dá um sorvete para a criança tá ali tomando sorvete, só que o sorvete vai derreter, vai subir na mão dela, vai derreter aqui, vai ficar todo lambuzado. Então, isso é o que significa lambuzar. E melado é um tipo de caldo bem grosso e doce também. Então, quem nunca comeu melado, porque é grosso, doce e difícil de segurar, né? Porque tem que pegar com a colher e tal. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Ou seja, a pessoa ela exagera e acaba se sujando toda. Por isso, quando alguém nunca teve alguma coisa ou nunca fez alguma coisa, quando faz, exagera, a gente usa essa expressão. E isso acontece muito em quem toma uma cervejinha ali pela primeira vez na vida, né? A pessoa, e gosta do sabor e de repente ela, toma até capotar, como um carro. E capotar é quando o carro está vindo aqui, aí ele faz uma manobra e vira de cabeça para baixo. Então o carro capotou. E uma pessoa também pode capotar de tanto beber. E essas foram as expressões de hoje e essa foi a aula dessa semana. Me diga o que é que você acha desse formato de aula, porque se você gostar, eu vou ter mais dessas aulas vindo no futuro. Né? O YouTube é um pouco chato nesse sentido, porque ele vai dizer, olha, ninguém está assistindo, então, eles jogam lá para o fundo. Se você comentar, se você comentar aqui no fundo do vídeo, eu vou saber exatamente como foi a recepção e aí eu faço mais se esse vídeo tiver uma boa performance. Agora, a gente se vê na próxima, estude essas expressões e use elas ao longo da semana com seus amigos. Até a próxima. Tchau!